nessa aula 4, a gente vai falar sobre comandos de repetição. A gente vai ver o comando while e algumas variações, e a gente vai fazer também alguns exemplos aqui durante a aula. Até agora, todos os comandos que a gente viu, eles executam de forma sequencial no nosso código. Então, aquele exemplo que a gente falou na semana passada, em que a gente queria descobrir se um número dado pela entrada do usuário. Então, a função input vai ler do teclado, só que a função input sempre lê uma string, um texto. A gente precisa, depois de ler um texto, converter ele para um inteiro, já que a gente quer trabalhar com um número para descobrir se ele é par ou ímpar. Nesse exemplo, a gente guardava lá na variável x um valor que era dado a partir da entrada do usuário no teclado, e verificávamos se esse valor, se o resto da divisão dele por 2 era 0. Se a gente pega qualquer número e divide por 2, quando o resto é 0, é porque esse é um número par. E a gente decidia se era par. Então, percebam que o nosso fluxo de execução do nosso código, ele parte da primeira linha, depois para a segunda, e aí na terceira linha ele vai fazer uma verificação. Então, além de permitir com que além de ver como os códigos são executados sequencialmente, o que a gente viu também era que era possível fazer uma modificação nesse fluxo de execução. Então, a gente podia definir um bloco, e a partir daquele bloco, a gente podia criar uma expressão, um comando com o comando if, sempre que fosse verdadeiro, aquela condição do comando if, a gente executava o bloco, senão a gente pulava aquele bloco. E a gente viu também variações com o else, o elif e outras opções, tá bom? Com ifs aninhados, né? A gente tinha um if dentro do outro. Então, no máximo, o que a gente consegue fazer é pular um bloco. Quando a condição ela não é verdadeira, ele pula esse bloco aqui, mas lembre-se que essa linha 3 ela é executada, porque a gente tem a verificação. E aí, se ele pulou esse bloco e tem um else, necessariamente ele vai fazer o que vem no bloco do else, tá? Só que na aula de hoje a gente vai ver que existem situações em que a gente quer repetir a execução de comandos que estão dentro de um bloco. Isso vai ser muito útil para a gente ao longo do desenvolvimento dos nossos programas. Tá? Então, suponha que a gente quer fazer um programa, né, que vai imprimir as potências de 2 elevado a x. Em Python a gente escreve isso 2 vezes... o símbolo de vezes, né, 2 vezes, então, um asterisco duplo significa que eu estou fazendo uma potência, então 2 asterisco asterisco x é o mesmo que 2 elevado a x. Certo, então lá no nosso programa, o que a gente pode fazer é vir aqui e imprimir essa linha, colocar um comentário aqui, isso aqui vai imprimir 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 a gente sabe que é 1, qualquer número elevado a 0 é 1, e aí eu vou copiar e colar várias vezes e vou mudar só esse aqui. E depois eu mudo aqui de novo, só para ficar correto os nossos comentários. E a gente sabe que o valor esperado é esse. Certo. Então, criado esse meu pequeno programa, onde eu estou imprimindo as potências que vão de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 3, vai pedir para salvar aqui, eu vou salvar como potências 1. .py, lembrando que nosso programa Python tem sempre essa extensão .py. E aí a gente tem impresso aqui no nosso terminal do Python os valores, né, que a gente esperava, 1, 2, 4 e 8. Certo? Vocês perceberam que eu copiei e colei meio que o mesmo bloco, né, no caso aqui um bloco de tamanho 1, eu pude copiar e colar e mudar apenas uma parte desse bloco. Uma solução talvez mais elegante, teria sido começar com uma variável i igual a 0. Essa variável i igual a 0, dentro desse primeiro print aqui, a gente ia ter exatamente 2 elevado a 0. Em seguida, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o valor que está em i e falar que ele recebe ele mesmo mais 1. Então, agora o i tem valor igual a 1. Se a gente colocar o comentário aqui, ó, i é igual a 1. E quando a gente está nesse primeiro, i é igual a 0. A partir dessa linha, o nosso programa tem o valor armazenado como 1 em i, e eu posso substituir de novo aqui, i, 2 elevado a i.
E vejam, esse bloco agora vai ser quem eu vou copiar e colar. Esse bloco de 2 linhas. Esse bloco vai ser repetido, porque se eu somar o i de novo, ele vai para 2. E aí eu consigo imprimir 2 ao quadrado. Quando eu somar de novo, vai para 3, e eu imprimo 3 ao quadrado. Tá, a princípio parece que a gente está escrevendo mais, né? Mas a gente vai ver que não. Porque esse é um caso pequeno, em que a gente está imprimindo 4 potências. E se a gente quisesse imprimir mais potências, a gente vai ver que dá para repetir de uma forma mais simples, usando essa ideia de definir um bloco. Então, eu vou colocar um espaço aqui só para a gente ver o que é o bloco, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho essas linhas aqui, que estão selecionadas, elas são exatamente iguais. Então, a linguagem de programação permite com que a gente escreva uma estrutura, que a gente já vai ver como que ela é, e que eu fale nessa estrutura, ela vai significar que esse bloco que é igual, eu consigo especificar quantas vezes que eu quero que ele seja repetido. Então, é como se eu tivesse uma única vez esse bloco e eu falasse assim para o Python, repita 3 vezes esse bloco. E eu vou dar um tab aqui, porque a gente aprendeu que quando tem para definir um bloco, a gente precisa de 2 pontos, e depois de uma indentação, né, poderiam ser 2 espaços, ou um tab, ou coisa do tipo. Então, com o comando que a gente vai aprender, a gente vai poder dizer isso. E, no fundo, o que a gente vai ter sendo executado aqui no nosso programa são 3 vezes a execução desse bloco de 2 linhas. E como a gente acabou de construir, a gente viu que executar esse bloco 3 vezes é o mesmo que fazer a impressão de 2 elevado a 0, porque primeiro i vale 0, 2 elevado a 1, porque depois i vale 1, e 2 ao quadrado, porque i vale 2. Depois eu somei aqui mais uma vez o i, para fazer a última execução do bloco 2 ao cubo, porque aqui o i está valendo 3. Certo? Então vamos ver como que seria isso em linguagem de programação. Como eu acabei de falar, a gente fez para ir de 0 até 3, mas se fosse de 0 até 10, a gente ia ter que ficar fazendo um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Várias vezes até que o i chegasse. Aí eu ia ter que ficar marcando aqui 3, depois foi para 4, 32 e assim vai. A gente teria que construir esse programa com todos esses comandos sendo repetidos até que a gente chegasse na potência 10. Parece um pouco chato. Aqui no código eu coloquei o incremento do i, vocês conseguem ver aqui, ó. Eu usei aquela versão abreviada, né? Então, quando a gente tem esse comando escrito dessa forma, e recebe ele mesmo mais 1, é assim que a gente lê. Isso aqui é o mesmo que escrever i, recebe i mais 1. Tá? Então, é uma forma abreviada que a gente vai ver que acaba sendo muito útil quando a gente está desenvolvendo nossos códigos. Aí você pode escolher como que você decide usar. Se você quiser continuar escrevendo dessa forma, não tem problema. Mas com o tempo é capaz que você adapte-se com essa abreviação da soma acumulada. Aqui no slide a gente ainda tem um problema um pouquinho, ainda mais chato de tratar, né? Porque suponha que o usuário digita um valor n para a gente. Então, lá no nosso programa, vou aproveitar aqui, ó. Suponha que o usuário vai digitar um valor n. Então, eu vou armazenar em uma variável n o valor digitado pelo usuário, vou converter o que vier do input e eu vou colocar aqui primeiro, digite um valor n. Eu vou ficar esperando que o usuário digite um n. E agora eu quero imprimir todas as potências que vão de 2 elevado a 0 até 2 elevado a n. Tá? Com o que a gente sabe até agora, a única coisa que a gente consegue fazer é perguntar aqui se o valor digitado n ele é menor ou igual a 0. Se ele for menor ou igual a 0, eu vou imprimir esse primeiro, eu vou executar esse primeiro print que vai me dar o valor de 2 elevado a 0. Mas e se o valor de n, se for menor ou igual a 1, a gente imprime mais uma vez esse bloco. Se n for menor ou igual a 2,
Aí a gente imprime, além da potência 2 elevado a 0, também a potência 2 elevado a 1, e agora 2 elevado a 2, que é esse bloco aqui. Tá? E assim por diante. O que não parece ser uma solução muito eficiente, né? Porque olha quanto que eu tenho que ficar digitando para executar um bloco que já está repetido aqui. Vou fazer até 3. Quando a gente executar aqui, nosso programa está perguntando para o usuário qual que é o valor que ele quer testar. Eu vou colocar o valor 0, e ele imprimiu 1, 2, 4, 8. Opa, tem alguma coisa errada. Ah, a condição que eu fiz aqui está errada, né? Não é menor ou igual a 0. É se ele for... Porque o 0, ele vai... O 1 aqui, ele é menor ou igual a 0. Então, é ao contrário, maior ou igual a 0. Do jeito que estava antes, deixa eu voltar aqui. Na hora que o usuário digitou 0, ele fez essa primeira verificação. 0 é menor ou igual a 0? Sim, então imprime potência de 2 elevado a 0. Depois ele faz essa outra verificação. 0 é menor ou igual a 1? Sim, então também imprime 2 elevado a 1. Mas não é isso que eu tinha falado que eu queria, né? O que eu queria era todas as potências de 2 elevado a 0 até 2 elevado a n. Então, quando eu digito n igual a 0, eu só quero a primeira. N igual a 1, eu quero as duas primeiras, e assim por diante. Para corrigir isso, a gente tem que inverter aqui a relação de comparação. E agora sim, quando o usuário digita 0, a gente tem só a primeira potência. Vou executar de novo. Quando o usuário digita 1, a gente tem as duas primeiras. 2, as 3 primeiras, e 3, as 4 primeiras. Bom, qual que é o que tem de ruim, né? O que tem de limitado nessa abordagem que a gente tomou aqui? É que se o usuário quiser as 4, 2 elevado a 0 a 2 elevado a quarta, ele não vai conseguir. E o nosso programa ainda nem avisa, né? Seria bom dizer alguma coisa assim. Se n maior ou igual a 4, aí a gente imprime alguma coisa assim, acabou. Só para o usuário saber que não deu muito certo o que ele queria fazer, não. Quando a gente coloca aqui 5, ele só imprime as 4 primeiras potências e depois ele coloca acabou. Isso porque essa solução é limitada. Então a gente não está conseguindo fazer as potências que vão de 2 elevado a 0 a 2 elevado a n. Na verdade, a gente está conseguindo fazer as potências de 2 elevado a 0 até 2 elevado a uma constante, que é a quantidade de copy e pastes que eu fiz desses blocos. No caso ali, eu só tinha feito 4. Então essa não é uma solução boa, é uma solução muito limitada.